Nós estamos aqui hoje fazendo emenda no retalho da genealogia. É nada. Eu ontem, ou foi ontem, achei um registro de uma família que me interessava, porque talvez ela chegue nos meus Sim. parentes lá de Caruaru, né? Agora eu vou perguntar uma coisa. Que família? Cabral. Cabral? Sim, os Cabral. Eu conheço. Conhece? Que se misturaram com tua família aqui no sítio do Silva. Sim. Agora eu sei tudo. Inclusive eu conheço Não é ainda isso? o povo. Ainda hoje eu conheço. Então, assim, a gente começou... eu mandei esse registro pra tu, né? Que eu, Aí a gente começou. Aí quando foi hoje, a gente foi lá em Migente, né? Como sempre. Como sempre, né? E Na Migente, nossa fonte. Migente, como sempre, é uma fonte inesgotável de informações pra gente, né? Então, o que foi que aconteceu? Migente, para variar, conhecia muita coisa. E a gente chegou de lá e já começando... Mexer tem umas 3 gerações, Porque a gente. genealogia é assim, você tem que fazer no quente, né, Diego? É. Já reparou isso? É. Você tem que fazer no quente. Na emoção. Na emoção, exatamente. Então aqui a gente começou a trabalhar e a gente vai descobrindo, vai montando. E nisso aí você vai melhorando sua árvore, vai entendendo, né? Seus parentescos na região, né, Diego? Hoje mesmo eu descobri muita coisa que eu não sabia. Não é verdade? Uhum. E assim, genealogia é apaixonante por isso, porque você nunca consegue fechar uma pesquisa. Você não vai fechar nunca. Nunca. E você vai todo dia se surpreendendo. Pessoas que eu nem imaginava que tivesse relação com minha família, tem, né? Por exemplo, essa família Cabral tem uma neta de uma tia minha, de irmã do meu avô, que casou com eles. E assim vai se misturando. E talvez nós tenhamos uma mistura bem lá para trás, porque eles vieram da mesma região, onde meus Cabral, né? Porque eu sou descendente de uma Cosma Cabral, que era uma parteira, Diego, na pesquisa. E era. Ela foi a primeira parteira de Caruaru. De onde hoje é Caruaru, né? Que, na fazenda verdade, Caruru, né? Ela foi a primeira parteira, segundo assim, as pesquisas, né? Que talvez não tenha sido a primeira, mas foi uma das primeiras daquela região de lá. E essa família Cabral, ela é muito antiga naquela região. E a gente tem aqui um tronco, um ramo dessa família. Chegou aqui bem pertinho da gente, aqui no sítio Olho de Água do Silva, através de um casamento, né? Vamos até botar aqui, né, Diego, o casamento? Vamos. Pra galera ver. Olha aqui, gente. Eu tô misturando aqui nas telas. Olha, para você ver como as coisas são interessantes. Ó. Esse pessoal aqui é dos Ponciano Rodrigues, que é da família de Diego. Onde eu também tenho mistura aqui dos Poncianos. Rodrigues. Que Ponciano era nome, Rodrigues sobrenome. Aí o que é que aconteceu? Eles tiveram um filho chamado José Victor da Silva, que casou com uma mulher chamada Iracema Cabral de Jesus. Iracema Cabral de Jesus, filha de João Florencio da Silva e Maria Joaquina de Jesus. Esse povo vieram de Caruaru, São Caetano, Caruaru. Pela tradição oral aqui que o pessoal fala, veio de Caruaru. É, isso. Aqui do pessoal já diz, meu povo é de Caruaru. Então, o que é que acontece? Esse nome aqui desse homem é chamado João Florencio da Silva, porém, gente dizia que ele era João Cabral Velho. Era. Né? O João Cabral Velho, ou seja, o povo conhecia ele por João Cabral. Então eu botei aqui como nome alternativo, que esse nome aqui eu achei no documento de casamento da filha dele. Eu botei como João Cabral da Silva. E a gente vê que eles têm mais gente, ou seja, não só vê essa mulher, não só vê essa filha. Não, veio vários. Já tem outra filha dele, Júlia, que casou com Zé Tiné. Que era... Não, José Francisco de Sales Tiné. Ele era primo legítimo do meu bisavô. Isso, outra família de Caruaru, né? Ou seja, aqui são duas... Esses Sales Tiné, eles são bem tradicionais lá em Caruaru. Então pronto, você vê que são duas pessoas que vieram de Caruaru. Ó, esse homem aqui, Antônio, baixa aqui, ó. Aqui, ó. Antônio Francisco de Sales Tiné e Maria Pinheiro dos Santos são meus, não sei quantos avós. Então você vê que Monteiro tem muita ligação com Pernambuco, como a gente sempre comprova através dos ramos familiares, né? Aí o que é que acontece? Como vai se chamar esse vídeo? Retalhos de genealogia. Vamos dizer assim, retalhos da genealogia. Né? Como essa coxa aqui, ó. Como esse material aqui, ó. É feito de pedacinhos que vão tecendo, vão juntando, formando, né? E formando uma como é o nome disso aqui? Que chama de mesa? Uma passadeira. Uma passadeira de mesa. Então a genealogia é dessa forma também. Você vai juntando pedacinhos. Então a gente juntou um registro que eu achei semana passada. Ou foi essa semana? Acho que foi a semana passada.
com as informações oral de minha gente e dos familiares, né? Que eu ainda vou pegar mais. E Diego vai daqui a pouco pegar mais. Porque eles têm relação com a família de Diego e também terminaram se relacionando com a minha. Só que com a minha a ligação é mais forte. Mais forte, exatamente. Então, assim, o que eu quero dizer a vocês, que a gente fica feliz quando a gente faz uma genealogia, como a gente faz a genealogia dos humildes, né, Diego? A gente gosta de trabalhar a genealogia para todos. Isso mesmo. Eu não me preocupo com status, com famílias que se tem um grau de importância no sentido financeiro. Para mim, eu gosto de fazer genealogia. E o interessante é o que a gente pode perceber aqui, fazendo um registro, o quanto esse pessoal se deslocava, né? Porque uma hora ele estava em Caruaru, outra hora já estava em Monteiro, depois a gente já acha um registro dessa mesma família em Princesa Isabel. Eu vou aqui procurar um registro aqui, Diego, de uma pessoa que nos contactou essa semana, né? Semana passada, não foi, Diego? Foi, Agora, tá com 15 dias, mais ou menos. E ele suspeita, e tem quase certeza, pelos relatos de família, que sejam descendentes de Manuel Monteiro, o fundador do nosso... Manuel Monteiro do Nascimento. Manuel Monteiro do Nascimento, exatamente. Que é o fundador da nossa cidade. O doador Monteiro. Do patrimônio, né? Exatamente. Ele fundou no que se diz respeito à cidade, né? Porque assim, já existiam muitas famílias que moravam aqui. Isso. Mas a ideia de se formar uma vila partiu dele, porque ele doou um patrimônio. Isso. E naquela época, para doar um patrimônio, para se formar uma vila, né? Mais tarde uma cidade, tinha que se doar um patrimônio. E a quem era que se doava o patrimônio? A igreja, né? A igreja, uma santa. No caso, em Monteiro, a Nossa Senhora das Dores. Isso. Para se formar uma igreja, dessa igreja se formar uma feira, né? Um núcleo de habitação e ali se tornar uma cidade no futuro. E Monteiro foi assim. Como todas as cidades, né? É interessante você falar isso, Diego, porque assim, quando se falava em fundou a cidade, o que quer dizer isso? Não que a pessoa fosse talvez nem o primeiro morador. Não. E já tem muitos relatos que ele não foi o primeiro que chegou aqui. Então, por exemplo, lá vou tirar um exemplo da cidade de Sertânia, né, onde eu nasci. Para a história, os fundadores de Sertânia foram Antão Alves de Souza e Catarina Ferreira de Brito, né? Para a história. Mas porque doaram eles que doaram o patrimônio para a Santa, Nossa Senhora da Conceição, né? Porém, na minha visão, o fundador de Sertânia foi Raimundo Ferreira de Brito, porque as terras eram todas dele, eram a Sesmaria, né? Isso. Mas nem quer dizer que Raimundo Ferreira de Brito fosse o primeiro a chegar naquelas regiões. Pois é. Mas ele pegou as terras ali, onde hoje é o município de Sertânia. E porque Catarina era filho dele, era filho dele, Catarina. Dele, né? Quando ele dividiu a herança, justamente para facilitar o casamento de Catarina, para dar a parte dela, o dote, a parte que pertencia a ela na herança, dar o genro como dote, porque o genro era desprovido o Antão, né? O Antão. Ele vinha daquelas famílias de Vitória de Santo Antão. De Vitória de Santo Antão. E ele não tinha dinheiro, ele era um boiadeiro. Aquela pessoa que andava... naquela época, né? Que estava bem na época dos currais, né? Que pelo sertão. Olá, gente boa do canal Museu do Agricultor. Olá, Diego. Voltando à questão da genealogia, de montar uma árvore genealógica, da coxinha de retalhos que você vai ter que ir pegando informações, né? Essa semana aqui, semana passada, na verdade, na outra semana, se eu não me engano, acho que foi a semana passada, eu tive, assim, um contato de uma pessoa que primeiramente falou com você, né? Foi. Paulo Feitosa, ele é do Ceará, né? A família dele, né? De Aurora, do Barro, né? Daquela região lá do Ceará. E ele recebeu informação dos seus antepassados que era da família de Manuel Monteiro. Da família Monteiro, né? Família de Manuel Monteiro, que é o nosso fundador, né? Da nossa cidade. Então, eu tenho muita curiosidade, que eu pesquiso a família de Manuel Monteiro, além da questão histórica, né? Que é uma família que trouxe para cá várias outras famílias, né? Isso. Inclusive, acho que a minha tem fortes ligações com ela, onde eu não consegui provar se nós somos parentes ou não. Eu suspeito que nós sejamos parentes pelo Ferreira da Silva. Isso. E os Rodrigues também, esse que a gente estava falando ali. Isso. Né? Que são famílias bem antigas que inclusive,
Se eu tiver o Antônio Rodrigues Português, né, e Agostinho de Barros, né, que tinha uma relação... Compadres dele, né? O Ponciano também, isso, né? que deu origem à tua família, Isso. né? Os Rodrigues da tua família. Então, ou seja, são famílias muito antigas, que chegaram há muitos anos, talvez na mesma época de Manuel Monteiro, talvez até antes de Manuel Monteiro, a gente não sabe, mas que para a história Manuel Monteiro é o fundador por causa da questão da doação. Então, o Paulo Feitosa, né, entrou em contato com a gente, eu acho que ele viu alguma coisa no YouTube da gente, né? Isso. Foi uma prima dele, na verdade, Dona Filomena, que tem 90 e poucos anos, está lúcida, né, e que tem uma memória excelente. E ele entrou em contato conosco para a gente dar alguma dica sobre esses antepassados dele, né? E eu achei interessante porque ele também me estimulou a fazer essa pesquisa, né, sobre a família dele. E usando justamente a técnica que a gente usa aqui para conseguir encontrar nossos antepassados, que é o depoimento oral de Dona Filomena, né? Foi que ela falou. Uma senhora, acho que ela tem mais de 90 anos. 90 e poucos anos, né? Lúcida, de uma memória, que eu me lembrei muito do meu avô. Eu escutando os áudios dela, ele mandando os áudios, falando com ela, tirando as dúvidas. E nisso eu consegui avançar dele. Por exemplo, vem aqui, ó, para tu ver. Eles estavam até aqui, ó, no... Porque eles também têm uma mistura com os Alves Feitosa, né? Major Justino Alves Feitosa casou com Francisca Maria Monteiro. Eles só tinham até aqui, eles não sabiam quem eram os pais de Francisca Maria Monteiro. Eles sabiam que ela era da família Monteiro. Só que a senhorinha sabia, Dona Filomena sabia, exatamente. Ela fala muito de João Monteiro mesmo, né? Inclusive, ela me disse, olha, João Monteiro era filho de Reinaldo Monteiro do Nascimento, que por sua vez era filho de João Monteiro. E eu fui olhar na árvore, tem um filho de Manuel Monteiro chamado João Monteiro, casado com a senhora Maria das Dores. E esse eu não tenho nada dele, Diego. Na árvore de Manuel Monteiro tem João Monteiro mesmo. Tem João Monteiro, então realmente... Que se eu não me engano, ele quem foi passar o papel da doação do patrimônio. Lá em Pesqueira, Em Pesqueira, né? em Simbres. né? Exatamente. Então, assim, tem muita chance de realmente eles fazerem parte da mesma família Monteiro. Por que eu digo que tem chance? Porque existe homônimos, né? A gente não pode garantir. E também por conta da tradição oral que fala que a família Monteiro, o tronco principal da família Monteiro, foi embora de Monteiro, mais ou menos na década de... No 1877 para 1880, por conta da Grande Seca. Né? E eles foram e se localizaram no Ceará. Exatamente. Já existia... Por quê? Mas tinha um porquê. Porque lá já tinha um Monteiro. Já tinha um Monteiro? Já tinha um Monteiro lá. Quem era? Porque a região do Piancó, da Paraíba, já existia uma família Monteiro, que é do mesmo ramo de Manuel Monteiro. Que eles descendiam do velho Manuel Monteiro, que era o sargento mó de Simples. Certo. Entendeu? Exatamente. Porque a família Monteiro era uma família poderosa. Isso, ele era sargento mó. Né? Então, português, assim, né? Eles tinham condições financeiras, tinham terras, então eles faziam essas migrações, né, Diego? Vale lembrar que o sobrenome Monteiro, de Manuel Monteiro, não vem do pai dele, mas da mãe, Catarina Monteiro da Rocha. Monteiro da Rocha. Ela era filha de um homem chamado Manuel Monteiro da Rocha, que foi sargento mó de Simbres. Vale lembrar que Simbres foi a povoação mais antiga do sertão, né? Era a porta do sertão de Pernambuco naquela época, né? Exatamente. Foi uma missão fundada, se eu não me engano, em 1690. Então, assim, para mim, além de ajudar o nosso amigo Paulo Feitosa e a nossa amiga Filomena, que eu queria muito conhecer uma pessoa dessa. Que ela mora em Minas Gerais. Minas Gerais. Mas aqui vai meu abraço para ela, se ela escutar esse vídeo. Se ela assistir, né? Se ela assistir, vou botar no Paulo mandar para ela. Então, assim, a genealogia se faz dessa forma, minha gente. Com paciência, com calma. Isso. Né? Com perseverança. A gente não para de estudar a genealogia. E principalmente conversando com os nossos mais velhos, né? Eu tive dando uma olhada no livro A Herança de Manuel Monteiro, que conta a história da fundação de nosso município. Fica chato. Aí, não aparecer. Gente, isso aí é Diego, viu? Eu tive dando uma pesquisada no livro, né? Não tem muita coisa lá, não. Mas tem algumas coisinhas, né? Que fala sobre essa questão aí da ida, né, da família Monteiro, que foi embora de Monteiro por conta da seca, não querendo dizer que não deixaram descendentes em Monteiro, porque ainda hoje Monteiro tem descendentes, muitos. Né? A história é que eles tinham ido todos embora, mas a gente já admitiu isso. O que foi embora foi o tronco principal da família, né? Os netos dele, que nessa época já tinha, era o quê? Netos e bisnetos. Isso, já tinha muita descendência espalhada. Para você ter uma ideia, Manuel Monteiro casou-se com Dona Josefa em 1770. E eles foram embora de Monteiro
Não foi ele que foi embora de Monteiro. Não, ele já tinha morrido. Ele morreu mais ou menos em 1823. Sei. Quem foi embora já foram os descendentes dele. Alguns. Em 1877, na Grande Seca. Quase 100 anos, né? Quase não, mais de 100 anos. Depois do casamento. Tu imagina, em 100 anos, são 3 gerações. Porque Manuel Monteiro nasceu por volta de 1850, né? 1750 e pouquinho ele nasceu. Lá em Simbre, né? Eles são daquela região. Aí reza que eles foram embora para o Ceará. Boa parte. Boa parte. Não dizem, né, realmente para onde é que eles foram embora. Mas onde era que ele tinha família naquela época? Ele, né? Eles tinham Pernambuco, Paraíba, no sertão da Paraíba, e no Piancó, naquela região ali de Conceição do Piancó. Inclusive, um dos fundadores de Conceição do Piancó era Monteiro, da família Monteiro. Certo. Tem até uma lenda que conta. Que já é próximo do Ceará. É vizinho. Vizinho a São José de Belmonte, que é Pernambuco, e a próxima cidade é Jati, já entrando no Ceará. Adentrando, depois dessa região, já é o Cariri do Ceará. Interessante que é totalmente diferente. Um Cariri para ir para outro Cariri. Só que o de lá é totalmente diferente. O Cariri de lá é na Serra do Araripe. É o rico. É o rico. É o Cariri molhado. O Cariri da gente é seco. É o pobre. Não é pobre, é seco. É seco, mas é pobre. Então eles se localizaram lá. E tudo que seu Paulo Feitosa nos falou bate. Ele saiu do primo pobre para o primo rico, né? Foi, eles saíram, né? Engraçado, eu vou contar um pouco da história de Paulo Feitosa. Ele trabalhou em Monteiro. Trabalhou, né? Acho que delegado de polícia na região, né? De Monteiro, De Monteiro, exatamente, da região. Né? E essa família Feitosa, né? Sim, é outra família importante. Aqui, ó. Famosa. E vem do Ceará. E também tem descendentes deles. Aqui em Monteiro, muitos. Né? Major Alves Feitosa. Justino Alves Feitosa. Aqui tinha o Major... Eram os avós dele. Aqui em Monteiro tinha o Major Nilo Feitosa. Isso. Né? Tinha aquele outro, que era bem famoso também, casado com Dona Joaquina. Eita. Era... Félix Alves Feitosa. Também, que era o pai de Dona Joaquina. Mas tinha o outro, que tinha uma fazenda que já pertence ao município de Umbuzeiro. Feitosa Ventura, alguma coisa assim, né? Se misturado com os Ventura, né? Exato. Mas esses Feitosas vêm do Ceará. Era... Oh, meu Deus. Aqueles Sátiro Feitosa. Sim, tem aqueles Feitosa ali de Varas, de Japitacá, que se misturaram com a família do inglês da volta também. Tem também, né? Exato. Aqui no Olho d'Água tem os Feitosa. Que deu origem àquele cangaceiro, Meia-Noite. Adolfo Meia-Noite, é Feitosa. Né? Feitosa com o povo do inglês, né? Do inglês da volta, né? O inglês da volta descende do... Não, o inglês da volta, ele veio da Inglaterra, né? Mas casou-se com uma neta do Mameluco Amorim, né? Isso. Engraçado que eu acho também, Diego, é que o pai dele, né? O pai dele aqui, esse casal aqui, ó, Francisco Alves Feitosa. Uhum. Não, deixa eu... Francisco Alves Feitosa, o pai dele, do nosso amigo Paulo Feitosa. Amigo que eu digo assim, eu nem conheço na verdade, mas já me sinto amiga. Era médico e trabalhou na nossa cidade. Em Monteiro. Eu vou pesquisar essa história desse médico aqui em Monteiro. E ele disse, é engraçado, porque meu pai me trazia quando era criança, eu nem sonhava que eu tinha ligações de antepassados em Monteiro, né? Uhum. Nós estamos com uma grande desconfiança aqui, porque tem uns nomes que estão batendo, é a família Alencar. Alencar. A família Alencar, ela é muito tradicional, principalmente no sertão do Pernambuco, né? No sertão do Exu. Que ele é Alencar também, exatamente. Alencar, né? A família Alencar, ela tem origem na Fazenda Araripe. Onde é a Fazenda Araripe? É onde Luiz Gonzaga nasceu. Como é o nome da mulher lá que tu falou? Bárbara de Alencar. Tu acha, inclusive, que ele é descendente dessa Bárbara? Ele é descendente de Bárbara de Alencar. Porque Bárbara de Alencar, ela foi uma das primeiras presas políticas do Brasil. Porque ela lutou pela libertação do Brasil. Né? Inclusive, ela lutou na Confederação do Equador e na Revolução de 17. Em Pernambuco, né? Você sabe da história, né? Pernambuco ficou livre do Brasil, né? Meu país, Pernambuco. Você disse que era uma espécie de heroína, Bárbara de Alencar. Ela morava no Crato. O Crato é vizinho ao Exu, só dessa serra. Não, e o Alencar deles é do Crato. É do Crato. Exatamente, o Alencar deles é do Crato. Bárbara de Alencar é avó de José de Alencar, aquele escritor que escreveu Iracema e vários livros famosos, né? Menino. Tá vendo aí, meu amigo Paulo Feitosa? Talvez você seja descendente de Bárbara de Alencar. E o dono, Bárbara de Alencar, inclusive hoje, lá na Fazenda Araripe, ainda hoje existe o Museu Bárbara de Alencar, na casa onde ela nasceu. Uma casa de pedra antiguíssima. Ela nasceu em 1760 e alguma coisa. Ô Diego, tu sabe o que é essa história desse curiosidade de Paulo Feitosa, de Filomena, né, que é a prima dele?
nos remeteu ao Ceará, porque eu nunca tinha pesquisado nada na região do Ceará. A gente sabia que a família Feitosa tinha vindo do Ceará. Mas a gente nunca ultrapassou as fronteiras de Pernambuco e Paraíba, porque, né? assim, Pernambuco e Paraíba estão mais ligados, inclusive por conta do domínio pernambucano na Paraíba, por muitos anos. Isso. Então, assim, a gente sempre se preocupou, inclusive nosso grupo de genealogia, genealogia parabucana, porque os nossos antepassados vieram de Pernambuco e entraram na Paraíba, nesse né? trânsito Paraíba e Pernambuco, né? E a história de Paulo Feitosa me remeteu ao Ceará, me levou ao Ceará. Então, hoje nós estamos aqui, a genealogia do grupo Genealogia Parabucana, eu e Diego, nós estamos aqui adentrando no Ceará, ou seja, já estamos rompendo fronteiras, né? Porque nós estamos perseguindo a genealogia da família Monteiro. Aí ele falou em Aurora. Aurora é a terra de Dona Maria. Dona Maria é uma senhorinha que nós se hospedava na casa... Agora que a gente deixou de ir depois da pandemia. Quando a gente ia pro Juazeiro, nós se hospedava na casa de Dona Maria, o rancho de Dona Maria. E Dona Maria é da Aurora. E ela fala... Ela tem 90 e tantos anos hoje. Ela é viva ainda, né? É mesmo, a que me deu as panelas. A que me deu as panelas de barro. Ela fala toda semana. Aí ela manda lembrança pra Diego toda vez. Cadê Diego? Aí Dona Maria é da Aurora. Ela fala da Aurora, agora eu não sei qual é a família dela, da Aurora. Mas eu vou mandar para a perguntar a ela. Quem sabe? Tem até ligação com ele, né? É da Aurora, do Bar, daquela região ali. Que fica tudo próximo ao Juazeiro do Padre Cícero. Caririaçu, aquele mundo ali do Cariri, do Ceará. Ô Diego, então vamos trabalhar na descoberta da família Monteiro no Ceará. Vamos em busca da família Monteiro, viu, minha gente? No Ceará. Aqui, João Monteiro Damasceno, né? Era o... Tu consegue entrar na árvore de Manuel Monteiro? Consigo sim. Abre aí pra gente. Consigo sim. Vamos lá. Vamos entrar. Olha aí, gente boa. A árvore de nosso fundador da nossa cidade Monteiro, Manuel Monteiro da Rocha e Josefa Maria Vieira Lopes. Ele era filho do sargento mor João Mendes Branco e de Catarina Monteiro da Rocha. Ou seja, o sobrenome Monteiro, na verdade, vem da mulher dele. E ela, Dona Josefa, era filha de Pascoal Vieira Lopes e Catarina Ferreira Leite. E vai. Eu entendo que minha família vem desse aqui também, ó, do capitão Manuel Ferreira da Silva, conhecido como Carapuça de Onça, que foi um dos primeiros que chegou na região de Simbres. Então, eu imagino, por enquanto é só uma suposição, que eu tenha parentesco com os Monteiros por causa dele, do capitão Manuel Ferreira da Silva. Então, Diego foi lá no museu pegar um livro que conta a história de Manuel Monteiro e sua família aqui, né? Esse livro que foi escrito por quem, Diego? Esse livro aqui que a gente já apresentou várias vezes, né? Que é de Padre João Jorge, né? Isso. Que é um holandês. Isso. Inclusive, ele foi ordenado padre aqui em Monteiro. E foi. Ele é padre da Diocese de Campina Grande e hoje ele é pároco da capela, da paróquia de Cabaceira, né? E com auxílio das nossas amigas e primas, Elaine Cristina e Sandra Silva, né? Que fizeram um trabalho belíssimo. Então vamos lá. Você queria contar um pouco de uma história aí, Sandra né? Valéria da Silva e Elaine Cristina. Então aqui no livro, assim, não tem um relato muito grande, mas tem aqui a história de Manuel Monteiro, né? Manuel Monteiro e sua família. Certo. Eu vou ler alguns trechos porque fica bem mais explicado. Então diz assim: no lugar onde Monteiro está situado havia antigamente uma lagoa grande que circundava a área onde hoje é o Matadouro. Estendia-se até a rua Vespasiano Guerra. E tinha muito peri, que é um tipo de capim. Certo. A gente chamava peri quando tinha muito peri, né? Capim muito. A água sempre atraía vida no semiárido. E é por isso, para os índios e os brancos, o lugar deve ter sido atraente. Além da lagoa, havia o leito das cabeceiras do rio Paraíba, sempre procurado por novos habitantes, por causa das terras de várzeas. Eles começaram a ocupar as terras, mesmo antes da emissão das cartas de Sesmarias, né? Certo. No início do século XVIII. Muitas pessoas conseguiram uma data de terra, principalmente para criar gado e cavalos, mas também para a plantação e até como patrimônio em vista de uma ordenação sacerdotal. Há cartas referentes às terras de Monteiro, Mujiqui, citando os nomes de Simão Carvalho da Cunha, Pedro da Costa Azevedo, Miguel da Cunha Rego, Custódio Alves Martins, João Fernandes Vieira, fundador de Simbres, e João Ferreira de Melo.
eles estavam procurando terras para seus gados e para cultivarem agrestes e incultas terras. Estes desbravadores não somente expulsaram os índios e ampliaram seus plantios de milho, feijão, concubináceas e algodão, mas também implantaram uma economia nova, a criação extensiva de gado, ovelhas e bodes, por conta daquela questão da cana-de-açúcar no agreste, né? Isso, o litoral. Está comprovado que a família Monteiro não pertencia aos primeiros habitantes da atual região geográfica de Monteiro. Na época da doação das primeiras sesmarias, encontrava-se o nome de Monteiro numa outra região da Paraíba. Certo. É o nome de uma família que estava estabelecendo-se no oeste do estado da Paraíba, na região de Piranhas e Piancó. Em 1701 e 1704, fala-se em Manuel Monteiro. E em 1704, em João Monteiro, que procuravam terra em Piranhas. Em Capitão Domingos Monteiro de Sá de Piranhas, em 1719. Novamente, o capitão Manuel Monteiro de Espinharas, em 1741. 3 irmãos ocuparam terras em Piranhas, em 1753. Sargento-Mor Antônio Pereira Monteiro, Manuel Pereira Monteiro e capitão Francisco Pereira Monteiro, moradores de Piancó, que estavam procurando terras no sertão de Piranhas. Paulo Monteiro da Rocha foi citado em Piranhas, em 1758, com o filho padre oratoriano, Bernardo Monteiro. O capitão-mor da Paraíba durante os anos de 1734 e 1744 foi Pedro Monteiro de Macedo. A cidade de Conceição, no Vale do Piancó, origina-se numa data de terra de Pedro Monteiro. No estado de Pernambuco, conhecemos nas terras de Arorobá, né, que é Simbres, em 1729, o capitão-mor regente Manuel Monteiro da Rocha, avô de Manuel Monteiro. Entendeu? Ele era o pai de Catarina. Entendi. Tudo isso coincide perfeitamente com a tradição oral contada por o senhor Geraldo Monteiro de Melo, que morava em Arco Verde. Esta tradição diz que um certo coronel Pedro Monteiro, que morava em Sanharó, perto de Caruaru, tinha um filho quase louco. Este menino queria visitar sua família em Piancó, terra natal da família Monteiro. O pai deixou ir em companhia de um escravo. Chegando na lagoa que existia em Monteiro, né, a Lagoa do Monteiro, eles foram dormir. Durante a noite, o escravo acordou, pegou uma pedra e matou o filho do coronel. Depois continuou a viagem sozinho em outra direção. O povo que admirava seus bens e seu belo cavalo entendeu que este escravo era livre. O pai do menino, assassinado, não recebeu mais notícia dele e depois de alguns meses decidiu procurá-lo. Na região, escutou rumores do assassinato de seu filho. Cheio de ira, decidiu seguir o escravo foragido. Isso foi fácil, porque tinha chamado a atenção com a sua riqueza, e chegando em Pirapora, no Rio São Francisco, encontrou o escravo e trouxe-o de volta para o lugar do assassinato. Mandou que ele se deitasse como seu filho e com a mesma pedra o matou. O coronel Pedro era casado com Susana Cascavel Monteiro Leite, que era famosa por sua crueldade. Os primeiros Monteiros do Cariri vieram das terras de Garanhões, Ararobá e Simbres, em resumo, de Pernambuco, e não da Paraíba. Manuel Monteiro do Nascimento e Josefa Vieira de Jesus casaram-se no ano de 1770 nas terras da Fazenda Angicos. Interessante. Quer dizer que os Monteiros estavam também naquela região lá do Piancó, né? Os mesmos parentes. Tá vendo? Então, muito próximo ao Ceará, né? Isso. O que tem lógica muito grande. E onde eles falam lá em Pedro Monteiro, em Manuel. E achei engraçado você dizer aí Pedro Monteiro de Macedo. É. Que poderia facilmente ser adaptado com o passar dos anos para Macena. É. Entendesse? Isso. Que ele tem aqui o menino tem aqui o Paulo Feitosa, ele tem aqui o bisavô dele, olha o nome como é, João Monteiro Damasceno. Isso. Tu tá entendendo, Diego? Uhum. O que era muito comum na época. Vê quem era o pai de João Monteiro. João Monteiro Damasceno, filho de Não. Vai, abre aí. João Monteiro Damasceno, se eu não me engano era Reinaldo.
Ela só soube dizer o nome. Reinaldo Monteiro do Nascimento. Monteiro do Nascimento. Do Nascimento. Por que do Nascimento? Porque era um dos sobrenomes da família Monteiro. Não, porque pode ser. É uma suposição. E também uma tradição da época. Todas as pessoas que no passado tinham o sobrenome do Nascimento é porque nascia no mês de dezembro. Como tinha de Santana, fulano de tal de Santana, porque nascia no mês de julho, Sim. que era o mês de Santana. Entendesse? Entendi. Pode ser. Pode ser. De São José, tem muito sobrenome de São José, porque nasceu no mês de São José. Mas Manuel Monteiro também usava o nome do Nascimento, dos né? Reis, porque nasceu no mês de janeiro. Entendi. Dos Reis, né? Entendi, de Reis. entendi. Entendeu? Manuel Monteiro do Nascimento. Lembre que o sobrenome da família dele era Rocha, e não Nascimento. Gente, esse vídeo já está ficando longo. Deixa eu ver aqui. Estamos aqui apenas fazendo conjunturas, né, Diego? Sim, tu queria ver a árvore da família Monteiro. O que é que mais te interessa? Aqui, ó, Manuel Monteiro da Rocha, casado com Josefa de Vieira de Jesus. Ele também tinha um nome, né, de Manuel Monteiro do Nascimento. Do Nascimento, não é? Exatamente. Tá como nome alternativo aí. Porque eles usavam mais de um nome, minha gente. Eles Sargento Mor, João Mendes Branco, eu achei o inventário dele. É o pai dele, de Manuel Monteiro. Eu achei o inventário dele em 1790, né, aqui em Monteiro, só que está nos arquivos de São João do Cariri. Olha, aqui botaram como Catarina sendo portuguesa. Ela não era portuguesa. Ela era brasileira já. Ela já tinha nascido. Ela já tinha nascido no Brasil. Entendesse? Ela era pernambucana. Mas, enfim. O que eu quero dizer com isso, Diego, veja só. É que é uma coxa de retalhos, né? Que a gente vai montando devagarzinho. E eu me sinto, assim, desafiada a encontrar o ramo dos Monteiro lá no Ceará. Vamos que vamos? Vamos que vamos, né? Eu vou tentar lhe ajudar nessa pesquisa. Manda abraço aí pro pessoal aí. Então, um abraço para Paulo Monteiro, que entrou em contato conosco esses dias, né? Para dona Filomena, que mora em Minas Gerais, né? Queria chegar pelo menos à metade da idade dela. E com a lucidez dela, que ela tem, né? E a todos aí que seguem o nosso canal, que curtem os nossos vídeos, né? E outro desafio também é a família Alceitosa, que é uma família muito tradicional aqui na região. Aqui na nossa região, né? Principalmente uma família política. Por isso que eu gostei bastante de me envolver nessa pesquisa. E desvendar esses laços familiares lá no Ceará, dos Monteiros da Rocha, né? Dos Monteiros. Valeu, Diego! Valeu. Cheiro no oco do zóio. E na tábua dos queixos. É isso aí.